Então já estamos ao vivo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Essa live é sobre trabalho, pandemia e cuidados. E estamos aqui com alunos da Unicamp de Fonoaudiologia e da Farmácia e a professora da Fonoaudiologia. Meu nome é Maria Júlia, sou aluna do 4º ano de Fono e temos outras pessoas aqui. Eu sou a Daniela e também sou aluna do 4º ano do curso de Fonoaudiologia da Unicamp. Eu sou a Stephanie, eu também sou aluna do curso de Fonoaudiologia e estou no 2º ano. Eu sou a Jéssica e eu estou no 4º ano de Fono da Unicamp. Meu nome é Paulo, estou no 2º ano de Farmácia da Unicamp. Eu sou Helenice, sou docente do curso de Fonoaudiologia da Universidade e vou passar a palavra para a Stephanie. Bom dia, gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre trabalho, né? Então, primeiramente, o trabalho formal, ele é com carteira assinada e pode assegurar ao trabalhador alguns benefícios. Então, o afastamento remunerado, férias, 13º salário, pagamento de horas extras, auxílio maternidade, auxílio doença, diferente do trabalhador informal. E no caso de um adoecimento ou um acidente de trabalho, quem pode ser atendido pelo SUS? Então, todos podem ser atendidos pelo SUS. Então, compete ao SUS o atendimento a todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, se ele é assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativos, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado, segundo a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em vigência. Então, a saúde do trabalhador está em todas as instâncias e pontos da rede de atenção à saúde, desde a unidade básica, seria o centro de saúde, né, conhecido também por posto, ou postinho de saúde, até os hospitais. Então, no trabalho, há riscos que podem ocasionar doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. Então, agora para a gente conseguir discutir mesmo essas questões da saúde do trabalhador e do trabalho, a gente criou um caso, né? Vou contar ele para vocês. Então, o nosso caso é a Maria José, ela tem 29 anos, ela trabalha como empregada doméstica já há 15 anos, com carteira assinada. Ela trabalha de segunda a sexta-feira. Ela mudou há pouco tempo para o bairro. Para chegar no trabalho, às 8 horas, ela pega 2 ônibus e demora cerca de 1h30 para chegar. Ela mora com 2 filhos, um de 12 anos e o outro de 10, que estudam no período da tarde. E quando ela sai de casa para o trabalho, os meninos ficam sozinhos, né? E isso deixa ela bem preocupada. Quando ela chega em casa, a Maria ainda limpa e cozinha a janta, que vai ser também o almoço dos meninos no dia seguinte, né? Na casa em que ela trabalha, moram 5 pessoas. A toda a roupa. A casa que ela trabalha é um sobrado com muitas janelas e portas de vidro. E ela limpa essas janelas e portas uma vez por semana, conciliando com as outras atividades do dia. Há 2 anos, ela começou a sentir fortes dores nas costas e há 6 meses sente um peso e um formigamento nas mãos. E é isso do caso. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo para a gente começar a nossa discussão. Bom, gente, quando a gente fala de trabalhadores e trabalhadoras domésticas, a gente está falando de pessoas que
fazem atividades no dia a dia que colocam a saúde delas em risco, porque elas entram em contato com material biológico, que são lixos orgânicos das pessoas, com produtos químicos, elas têm risco de queda ou de tropeço, cortes, queimaduras, especialmente quando falta equipamentos de proteção individual, tipo luvas na hora de utilizar algum produto químico e algum produto de limpeza. A legislação brasileira fala que o INSS tem a função de apreciar um acidente de trabalho e também define o que é um acidente de trabalho. E os acidentes de trabalho são, por conta dessa legislação, definidos também quem fica responsável por cuidar dessa pessoa que sofreu. A Federação Nacional do Trabalho, dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas caracterizou algumas das situações onde a saúde do trabalhador doméstico pode ser prejudicada. Então, a gente tem situações onde, além de eu citei dos danos físicos, que nem eu comentei em caso de tropeção, de corte, de queda, de queimadura, a gente tem também o assédio moral, que é quando algum tipo de conduta, de comportamento que o patrão faça no trabalho deixa a pessoa mal, por exemplo, carga de horário abusiva, descumprimento das leis, xingamentos, humilhações. O assédio sexual, que é caracterizado por comentários indiscretos, sussurros, situações que deixem o trabalhador ou a trabalhadora desconfortável e são praticados por pessoas que estão numa posição acima dela no ambiente de trabalho. Existe também o racismo, que é um tipo de violência, infelizmente, bem evidenciado na sociedade. A violência física, que é caracterizada por todo tipo de agressão contra o próprio corpo, então chute, tapa, empurrão, qualquer outra dessas coisas. E a violência psicológica, que é quando a pessoa, o patrão, a patroa faz algum tipo de constrangimento que te deixa envergonhado. São agressões que normalmente criticam a aparência física, pode relacionar com raça, pode relacionar com rendimento no trabalho, e pode causar muitos danos para a pessoa na questão de saúde mental, na questão da própria saúde, do bem-estar dela mesmo. Bom, pensando nesses riscos que o Paulo falou, podem surgir algumas demandas no trabalho da Maria, né, que a gente vai estar utilizando o caso dela agora. Então, ela pode ter alguma demanda por saúde, por exemplo. Pensando que a casa que ela trabalha é um sobrado com muitas janelas e portas de vidro, que ela limpa uma vez por semana e ainda concilia com outras atividades do dia que ela pratica, né, lá na casa onde ela trabalha. E aí, nisso, ela começou a sentir fortes dores nas costas e há 6 meses sente um peso e formigamento nas mãos. Então, a gente sabe que o trabalho, ele é visto como um determinante para a nossa saúde, porque a nossa saúde, ela não é resumida a simplesmente a ausência de doença. Ela diz muito respeito em relação ao nosso bem-estar físico, social ou emocional. E o nosso trabalho faz parte, ele interfere nesse bem-estar. Então, pensando nisso, o trabalho dela, né, essas dores nas costas, pode estar levando a um adoecimento. E a partir do momento em que um trabalhador ele tem uma demanda de saúde, a melhor conduta a ser tomada nesse caso, a Maria, ela pode ir até o centro de saúde de referência dela. No caso aqui da região, né, pode ser o São Marcos, o São Martinho, Santa Mônica ou o Cássio Raposo. Ou ela pode ir até o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é o Sereste, daqui de Campinas. Lá ela vai marcar um acolhimento e se nesse acolhimento o médico o profissional ele perceber que tem suspeita ou confirmação de adoecimento relacionado ao trabalho, eles, além de cuidar desse problema de saúde que ela está sentindo, né, que são as dores nas costas, eles vão fazer notificações aos órgãos responsáveis pela saúde do trabalhador. Porque a partir do momento em que você faz uma notificação, esses órgãos responsáveis, eles sabem que existem problemas de saúde que estão sendo gerados pelo trabalho, e assim esses órgãos eles podem criar medidas para preveni-los ou
e ou alertar a população sobre a existência deles, né, sobre a existência desses problemas de saúde. Outra coisa que ela pode estar recorrendo também é a previdência. Por quê? Porque a previdência social, ela concede benefícios ao trabalhador, seja ele previdenciário ou em decorrência de acidente de trabalho. Quando o trabalhador adoece ou quando ele sofre algum acidente, ele tem direitos a benefícios como o auxílio-doença, por exemplo. Só que a previdência, ela funciona como se fosse um seguro de carro. Você tem que pagar para depois receber esses benefícios. Então, só para exemplificar, o auxílio-doença é um benefício que o segurado da Previdência Social, ele recebe mensalmente ao ficar incapacitado para o trabalho, por mais de 15 dias por doença ou algum acidente. Ele pode ser previdenciário, ou seja, esse acidente ele pode não ter relação com o trabalho, ou ele pode ser acidentário, quando está relacionado à atividade profissional que aquela pessoa está exercendo. Então, se nesse caso a Maria ficar afastada por conta dessas dores nas costas, ela pode receber o auxílio, né, do INSS, da Previdência Social, por ter carteira assinada e por ter recolhido por INSS. E a outra demanda que ela pode ter são questões trabalhistas. Então, em relação à jornada de trabalho, né, as horas que ela trabalha, folga, questões de carteira assinada. E para isso, ela pode estar recorrendo ao sindicato da classe dela e da região dela, ou seja, aos sindicatos das trabalhadoras domésticas na região de Campinas. E por quê? Porque os sindicatos, eles defendem os trabalhadores, bem como seus interesses e direitos profissionais. Outra coisa que também está aí para apoiar os trabalhadores é a Secretaria do Trabalho, que fiscaliza e inspeciona as atividades trabalhistas, né, o ambiente de trabalho das pessoas, e também ela regulariza questões como CLT, seguro-desemprego, carteira de trabalho, ou as normas regulamentadoras, que são normas super importantes que estão na lei, né, que garantem a saúde do trabalhador em relação aos riscos que eles estão expostos no trabalho, que são esses riscos justamente que o Paulo acabou de comentar. E agora, se a professora Helenice quiser complementar a fala. Bom dia a todas e todos. E a questão também da pandemia, é importante a gente estar pensando que a Maria é uma trabalhadora que vai para o trabalho pegando 2 ônibus, né? Então, assim, ela tem uma demanda que requer que ela tenha um transporte coletivo. O que é importante a gente pensar? Então, como qualquer cidadão nesse momento de pandemia, é importante que a Maria tenha em mãos um álcool gel, né? Então, se ela vai pegar para segurar no ônibus, para ela passar o álcool depois. E importante também que a gente evite, né? Então, a gente vai estar de máscara e que a gente evite tocar nos olhos, na boca, no nariz. E sempre que possível, no lugar do álcool gel, a gente fazer a higienização das nossas mãos. O que acontece? O trabalhador que, por exemplo, perdeu um benefício ou para concessão dele, né? Ele vai precisar, muitas das vezes, passar por uma perícia. E é no INSS. Para que isso ocorra, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar 135 para marcar o horário que ele vai ser atendido. Caso ele perca um benefício, por exemplo, B31, que a Daniela bem colocou, que é um benefício auxílio-doença. Se ele perder esse benefício, ele pode recorrer tanto ao INSS, como ele pode recorrer também ao DPU, que é Departamento Público da União, Defensoria Pública da União, ou então pro JEF, que é o Juizado Especial Federal. O que vai depender onde é que eu vou procurar, se eu perdi esse benefício, é o quanto que a família tem de renda per capita, tá? Eu vou pedir para a Maria Júlia colocar uma figura, só para a gente deixar isso bem claro, porque muitas das vezes o trabalhador perde um benefício, tá? E ele não sabe muito bem onde recorrer. E isso faz com que a família possa também ser prejudicada. O que acontece? Então, se a pessoa, tá, ele perdeu o benefício, ele precisa desse recurso, né? Então, ele tem um recurso até 30 dias após a perícia, ele perdeu, ele vai ligar no INSS ou ele vai mandar via correio com aviso de recebimento esse recurso.
Se passou dos 30 dias da perícia, ele vai necessitar de um novo recurso. E aí ele vai ligar para o 135 para marcar uma nova perícia. Caso ele precise recorrer disso, ele pode recorrer à Defensoria Pública da União, DPU, se a renda familiar for até R$2.000. Se a renda familiar for mais de R$2.000, aí ele pode recorrer ao Juizado Especial Federal. Essas informações constam também no Centro de Saúde de São Marcos, que é um local onde nós temos estágio. E aí, para ele recorrer nesses lugares, ele vai precisar mandar, encaminhar cópia dos benefícios, se ele for mandar pelo correio, ou se não levar. Em caso de dúvida, o que ele pode fazer? Ele pode recorrer ao SARES, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Campinas e região, tá? Eu acho que é importante também a gente comentar, pode parar, Maria Júlia, eu acho que é o suficiente, que assim, nesses tempos de pandemia, também é importante a gente ver se o adoecimento, né, então, eu peguei Covid porque eu estava trabalhando, e isso, ele vai começar a fazer essa investigação a partir do centro de saúde, tá certo? Então, questões de saúde vão recorrer ao centro de saúde, e é importante que o sistema também saiba que isso está acontecendo. E como a Daniela bem colocou, isso vai ter que ser feito pelas notificações. Então, a notificação, muitas das vezes, é para a saúde. Então, é quando eu preencho a ficha do SINAM, tá? Mesmo se eu estiver suspeitando que aquilo foi relacionado ao trabalho. E se eu tiver que notificar a Previdência, aí é uma outra questão. Aí eu abro um comunicado de acidente de trabalho, a CAT. Acho que eram essas as principais questões que nós tínhamos levantado. E uma coisa que a gente não pode fazer uma análise descontextualizada de trabalho, que tem a ver com as condições de trabalho, como o Paulo diz, mas também tem a ver com a organização desse trabalho, que essas questões têm que estar muito alinhadas para que não tenha prejuízo na saúde da pessoa. É importante trabalhar? Sempre, porque isso também tem uma conotação muito importante para a formação das pessoas, para a nossa subjetivação, mas é importante também que a gente tenha saúde após o trabalho. Acho que nós vamos abrir agora para algumas questões, não é isso, Maria Júlia? Se alguém tiver alguma questão, pode enviar no chat que a gente vai estar respondendo. Mas, por enquanto, só elogios, professora. Eu acho que, assim, eu só vou fazer mais uma fala. O que acontece? Quando a gente, muitas das vezes, adoece pelo trabalho, a gente fica incapacitado para desenvolvê-lo, né? E muitas das vezes não sabe a quem recorrer. E, assim, uma questão. Mesmo depois da reforma da Previdência, em 2017, existem possibilidades de recorrer, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que procurá-los, né? Então, a gente não pode perder isso de vista. Estou com uma questão de saúde, vou para a saúde. Centro de saúde, SERES. Estou com uma questão trabalhista, vou para o sindicato da minha categoria, ou o sindicato que eu esteja filiado por conta do lugar onde eu trabalho, ou para a Gerência Regional do Trabalho, que em Campinas fica na Marechal Carvalho, tá? Se eu estou com uma questão previdenciária, eu vou recorrer ao INSS. Isso pode ser feito por telefone ou pessoalmente. Não temos questões, Maria Júlia? Não temos, professora. Então, eu acho que eu vou fazer uma provocação aqui para que a gente possa também conversar entre a gente, né? Se o sujeito, né, tem uma questão de trabalho que faz com que ele esteja afastado, todos os sujeitos, todos os trabalhadores fazem jus a benefícios? Não. O que vai acontecer? É como o que a Daniele falou. Você quer repetir, Daniele? Quem vai fazer jus ao auxílio acidentário ou auxílio de trabalho? Acidentário ou de doença? Quem faz jus? A Previdência Social. Então, a pessoa vai ter que ter pago a Previdência para poder fazer jus a esse auxílio, tá certo? Se ele não teve esse auxílio, se ele não teve esse auxílio concedido pela Previdência,
ele vai deixar de ser atendido pelo SUS? De jeito nenhum, né? Então, o que a Stephanie colocou? Que todos os trabalhadores... Que todos os trabalhadores podem ser atendidos pelo SUS. Uhum. Eu posso pedir, já que a gente ainda tem um tempinho, Maria Júlia, que a gente faça um fechamento entre nós? Claro, professor. Stephanie, você quer dizer alguma coisa? Vamos falar, cada um pode falar uma coisa que é importante para a gente deixar para o público que está nos assistindo? Lembrar que o centro de saúde, né, está sempre com as abertas para receber os trabalhadores e todos podem ser atendidos. Eu queria falar também que eu fiquei muito feliz de poder participar desse evento. É uma grande honra para mim estar aqui falando com vocês. E é isso. Estou muito feliz. Tem uma questão aqui que chegou do Marcelo, né? Ele perguntou se no centro de saúde existem grupos específicos com trabalhadores para discussão da importância da saúde e ergonomia no ambiente de trabalho, tá? Então, assim, no momento, né, muitas das questões, muitos dos grupos que aconteciam no centro de saúde, eles não estão acontecendo em função até da pandemia, de alguns profissionais da saúde que também não podem estar no trabalho, ou porque estão vulneráveis, ou porque ficaram adoecidos. E a gente não pode esquecer que a gente já tinha recursos humanos bastante deficitários no SUS Campinas, que a gente também precisava de mais profissionais. Existem alguns grupos que acontecem no CEREST, no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Então, para que eu tenha acesso a isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar lá no CEREST e pedir e ver quais são os grupos que estão acontecendo, tá? Tem mais alguma coisa que eu acho que esqueci? Lembrar, acho que é isso. Preocupada com a pandemia, ó, a Cida, ela coloca assim, que realmente ela tem ficado muito preocupada nessa pandemia com os trabalhadores domésticos, pois a maioria continua a trabalhar todos os dias, enfrentando ônibus, e eu acho que não é só ônibus, né? Então, assim, em outras épocas, como o Paulo falou, existem outras questões que a gente também tem que ficar de olho, né? Então, são os riscos biológicos, os riscos físicos, eu posso cair da própria altura, e isso sempre permeou o trabalho doméstico, seja na nossa própria casa, seja quando é uma empregadora. Alguém está te empregando para desenvolver esse trabalho. E eu acho assim, de uma coisa que é super importante, qualquer trabalhador tem que tomar um cuidado extra na hora de desenvolver o seu trabalho. E uma coisa, dentro da organização do trabalho, tem que ser a indicação dos equipamentos de proteção individual. Hoje, a gente não pode conceber eu trabalhar sem uma máscara. Se eu sou profissional de saúde, eu vou usar uma máscara específica. Se eu sou qualquer outro profissional, ou mesmo quando eu estou saindo na rua, eu tenho que ter uma máscara que eu use. Mas essa máscara eu vou usar no máximo por 2 horas. Depois é importante eu ter mais de uma para que eu possa trocá-la. Todas as vezes que eu tenho a possibilidade de eu lavar as mãos, né? Então eu tenho um jeito de lavar que lave toda a parte das minhas mãos, não é isso? Se eu não tiver essa condição, que eu use o álcool gel. Mas o importante é eu nunca tocar alguma coisa e tocar o olho, a boca ou o nariz. Isso é muito importante a gente pensar. Paulo, você quer complementar alguma coisa? Eu queria comentar que agora, durante a pandemia, eu tenho observado muitas pessoas que são só colegas, às vezes a família e coisas do tipo, que acabam tendo que cumprir cargas horárias maiores do que elas estavam cumprindo antes. Porque a família empregadora começa a argumentar que eles precisam de mais ajuda, que tem mais gente em casa agora, e acabam abusando das pessoas. E esse abuso também faz mal para a saúde do trabalhador, porque
Como a professora bem disse, o trabalho é importante para que a gente tenha um subjetivo, uma subjetividade na vida, mas a vida existe além do trabalho. E para a vida existir, a gente precisa ter saúde também. Se alguém mais quiser complementar alguma coisa, Dani? Meu microfone deu uma... Eu também queria comentar a respeito da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Essa política, eu não sei se todos os trabalhadores e trabalhadoras têm ciência dela, mas é uma política que ela permitiu ela permite que os trabalhadores eles tenham um respaldo em relação ao ambiente de trabalho em que eles estão. Foi uma política que foi... fugiu a palavra, mas ela surgiu em 2012, né? E desde então, a partir dela, foram possíveis que fossem adotadas medidas para melhorar a condição de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, além das notificações que a gente comentou aqui, ou do atendimento no centro de saúde ou no Sereste, ela também é um recurso em que os trabalhadores eles podem estar se apoiando, porque a partir dela ela foi uma base muito grande, né, para os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras também. Sempre foi importante a nossa participação enquanto cidadãos, enquanto profissionais de saúde, nas questões políticas, e não são políticas partidárias, né? Então, assim, se hoje nós temos algumas políticas que ainda estão vigentes, então, do Sistema Único de Saúde, que permite também não só a identificação dos problemas, mas a vigilância dos locais, inclusive dos locais de trabalho, é importante que elas sejam mantidas. E para que elas tenham uma manutenção, uma vida longa e que possam, de fato, ter a nosso favor, é importante cada vez mais que nós conheçamos o que está vigente, que a gente participe dessas decisões. Então, quando eu estou dentro da saúde, um lugar que eu posso participar e fazer uma corresponsabilização da gestão, inclusive naquela unidade, é quando eu participo do Conselho Local de Saúde. Né? Então, eu tenho o Conselho Local de Saúde, eu tenho o Conselho Local, eu tenho o Conselho do Distrito de Saúde, que no nosso caso, da Rede Amarais, nós estamos no Distrito Norte, eu tenho o Conselho Municipal de Saúde, cujas reuniões são abertas para a população, que são levadas também demandas para o Conselho Estadual de Saúde e Conselho Nacional de Saúde. Então, assim, são formas em que a sociedade organizada pode atuar em favor da saúde das pessoas, seja no trabalho, seja na casa, seja na escola, em todos os lugares, né? Eu acho que é importante que a Rede Abraço abra esse espaço, né? Que a gente possa estar falando, e nossa participação desde o ano passado, e assim, como diz a Jéssica, é uma honra para a gente poder estar participando de uma atividade tão importante para a comunidade e de alguma maneira, contribuir com alguma coisa. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que está dando tempo da nossa live, então já já a gente vai estar encerrando. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser estar enviando no chat, pode estar enviando. E muito obrigada por terem participado. Tem vários comentários muito bonitinhos no chat, falando que a gente tá muito com um tema ótimo, que nós falamos super bem sobre isso. Então, obrigada, gente, por ter mandado essas mensagens e obrigada a vocês, né, que fizeram a live acontecer. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Se alguém quiser completar com mais alguma coisa. Isso. Tchau, tchau, gente. Bom domingo a todos. E continuem assistindo as lives, hein? Tchau.